na portaria. A reportagem mostra que, segundo os delatores, o dinheiro para Cunha era entregue a Altair Alves Pinto, seu homem de confiança. Na conversa gravada, Joesley pediu a ajuda de Michel Temer para resolver uma pendência da JF no governo. Temer disse que Joesley deveria procurar Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, para cuidar desse problema. Temer disse: "Fale com Rodrigo, Joesley." Joesley Batista quis saber se Joesley quis se certificar do que Rocha Loures poderia fazer. Por isso ele perguntou: "Posso falar tudo com ele?" E o presidente Michel Temer respondeu: "Tudo." Ainda segundo a reportagem, Rocha Loures é um conhecido homem de confiança do presidente. Foi chefe de relações institucionais da vice-presidência, sob Temer. Após o impeachment, ele virou assessor especial da presidência e, no mês de março, voltou à Câmara dos Deputados, ocupando a vaga do ministro da Justiça, Osmar Serralho. A reportagem do jornal O Globo na internet mostra também que Joesley relatou que Guido Mantega era o contato dele com o Partido dos Trabalhadores. Segundo Joesley, era com Mantega que o dinheiro de propina era negociado para ser distribuído aos petistas e a aliados. Mantega, segundo a reportagem, também operava os interesses da JBS no BNDES. Joesley revelou também que pagou 5 milhões de reais para Eduardo Cunha após a prisão dele, valor referente a um saldo de propina que o PMDBista tinha com Joesley. Joesley disse ainda que devia 20 milhões de reais pela tramitação de uma lei sobre a desoneração tributária do setor de frango. E uma correção sobre o ex-deputado Eduardo Cunha, o que se tem é uma gravação de áudio e não a gravação das conversas e não a gravação de vídeo, em vídeo, isso em relação ao ex-deputado Eduardo Cunha. E ainda de acordo com a reportagem do jornal o Globo, Joesley Batista entregou à Procuradoria-Geral da República uma gravação que agrava ainda mais a situação do senador Aécio Neves. No áudio, o presidente do PSDB pede 2 milhões de reais ao empresário sob a justificativa de que precisava da quantia para pagar despesas com a sua defesa na Operação Lava Jato. Aécio e Joesley se encontraram no dia 24 de março num hotel em São Paulo, quando Aécio citou o nome de Alberto Toron como criminalista que o defenderia. O pedido de ajuda foi aceito e Joesley quis saber quem seria o responsável por pegar as malas. Aécio Neves indicou o primo, Frederico Pacheco de Medeiros, para receber o dinheiro. Ele é conhecido como Fred. Foi diretor da CEMIG, nomeado por Aécio, e um dos coordenadores da campanha de Aécio a presidente da República em 2014. Aécio Neves disse para Joesley, abre aspas, tem que ser um que a gente mata ele antes de fazer delação. Vai ser o Fred com um cara seu. Vamos combinar o Fred com um cara seu, porque ele sai de lá e vai no cara. Fecha aspas. Quem levou o dinheiro a Fred foi o diretor de Relações Institucionais da J4, Ricardo Saúde, um dos 7 delatores. Foram 4 entregas de 500 mil reais cada uma. A Polícia Federal filmou uma dessas entregas. No material que chegou às mãos do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, na semana passada, a Procuradoria-Geral da República diz ter elementos para afirmar que o dinheiro não foi repassado a advogado algum. As filmagens da Polícia Federal mostram que, depois de receber o dinheiro, Fred repassou, ainda em São Paulo, as malas para Menderson Souza Lima, ele é secretário parlamentar do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas Gerais. Não há, portanto, nenhuma indicação de que esse dinheiro tenha ido para o advogado Alberto Toron. Agora vamos ao Congresso Nacional, onde está a minha colega, a repórter Zileide Silva. Oi, boa noite, Lozecan. Olha, as sessões aqui no Congresso, as sessões no Senado e na Câmara aconteciam normalmente quando parlamentares da oposição começaram a ler a notícia no site do jornal O Globo. Imediatamente, outros parlamentares também tentaram comentar o noticiário, mas pouco depois, os presidentes da Câmara e do Senado encerraram as sessões, evitando assim novos comentários. O deputado Rocha Loures, citado no noticiário do jornal O Globo, não está aqui em Brasília.
Brasília. Segundo a assessoria, ele está viajando, está em Nova York. E logo após tomar conhecimento do noticiário, o deputado Alessandro Molon decidiu entrar com um pedido de impeachment do presidente Michel Temer, baseado na lei do impeachment, a 1079, artigo 9º, com base no comportamento incompetente para o decoro do cargo. Bom, o presidente aqui da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, do Democratas, saiu logo após o encerramento da sessão, saiu rapidamente, falando ao celular e disse que é preciso conhecer um pouco mais do noticiário, mas que o noticiário pode sim ser grave. Agora vamos ao Congresso Nacional novamente, onde está a minha colega Zileide Silva. O Eleuzecan, eu falei há pouco que as sessões foram encerradas no Senado e na Câmara e imediatamente depois alguns senadores se reuniram na liderança do PT. Já que na Câmara, alguns deputados se reuniram na liderança do PDT justamente para discutir os próximos passos, o que fazer a partir dessa notícia do jornalista Lauro Jardim no site do jornal O Globo. Como eu disse também, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, do Democratas, pouco antes das 8 horas, quando ele encerrou a sessão, ele saiu do plenário falando ao telefone e conversou rapidamente com o jornalista sem deixar o celular. E perguntado se ele achava que esse noticiário do jornalista Lauro Jardim era grave, ele comentou o seguinte, que se não fosse grave, nós jornalistas não estaríamos tratando disso. Já o líder do Democratas, o deputado Efraim Filho, disse que o noticiário é grave sim, pediu celeridade na investigação e uma resposta para a sociedade. E nós vamos agora ao Palácio do Planalto com a repórter Délis Ortiz. Boa noite, Zileide, boa noite a todos. Quando a notícia foi divulgada, pegou o Palácio do Planalto num dia de agenda muito tranquila. O presidente Michel Temer estava reunido com governadores do Nordeste, Bahia, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe. O secretário de Comunicação da Presidência da República e o porta-voz subiram imediatamente ao terceiro andar, onde fica o gabinete presidencial. Precisavam avaliar as declarações e definir algum tipo de resposta. Na sequência, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, também correu para o gabinete de Temer. Consta que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também está no gabinete presidencial nesse momento. A reunião continua e até agora não houve nenhuma manifestação do Planalto sobre as declarações envolvendo o presidente da República. Bonner, Renata. Aí está a Délis Ortiz terminando esse giro de repórteres ao vivo de Brasília. Lembrando que todas essas informações vieram a público no site do jornal O Globo, a questão de 1h10, por isso a repercussão ainda é essa que nós tivemos. Até agora, silêncio. Brasília assustada com as revelações do jornal O Globo. Vamos agora saber de novas informações no Palácio do Planalto com a repórter Délis Ortiz. Oi, Délis. Oi, Zileide. Oi a todos, né? Assim que essa notícia foi divulgada, deixou o Palácio do Planalto em alvoroço. Uma reunião que Temer estava tendo com governadores foi suspensa. O porta-voz e o secretário de Comunicação da Presidência da República correram para o gabinete presidencial, que fica no terceiro andar do Palácio. Na sequência, foi o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Depois chegou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E agora há pouco soubemos que também estão no gabinete presidencial os ministros da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, e da Secretaria-Geral, Moreira Franco. Eles estão ainda discutindo e avaliando esse noticiário. Até agora não houve nenhuma manifestação. Eu já falei com os ministros, ninguém atendeu o telefone. Documentos apresentados pelo Ministério Público Federal na ação sobre o triplex do Guarujá registram várias reuniões agendadas entre o então presidente Lula e diretores da Petrobras. Ao juiz Sérgio Moro, Lula chegou a dizer que tinham sido só 2 vezes. Entre os 74 novos documentos, 28 são registros de agendas sobre viagens ou encontros entre o então presidente Lula e diretores da Petrobras de 2003 a 2010. Compromissos com a presença de Paulo Roberto Costa, Jorge Zelada, Renato Duque e Nestor Cerveró,
já investigados e condenados na Lava Jato. Ao ser interrogado pelo juiz Sérgio Moro na semana passada, o ex-presidente Lula disse que foi várias vezes à Petrobras, mas não informou se eram compromissos com diretores da empresa. Se juntar todos os presidentes da República, desde que o Brasil foi descoberto, ninguém foi mais na Petrobras do que eu. Mais adiante, Lula afirmou que não era habitual participar de reuniões específicas com diretores da Petrobras e citou apenas 2 reuniões com a diretoria. Porque, doutor Moro, um presidente da República, nos 8 anos que eu fiquei na presidência da República, a gente não tem reunião com a diretoria da Petrobras. Eu, em 8 anos, tive 2 momentos, quando descobrimos o pré-sal, para discutir o plano estratégico e para decidir, sabe, que a gente não ia fazer leilão do pré-sal. Era até numa viagem que eu ia para a Argentina. Mas você não tem reunião específica com o diretor. Em outro trecho, Lula voltou a dizer que fez raras reuniões com a direção da Petrobras. O presidente da República não participa do dia a dia, da semana a semana, do mês a mês. Como eu disse ao senhor, o presidente da República, ele participa de raríssimas reuniões. E eu falei de 2 que eu participei. Em alguns dos registros anexados aparecem os temas de encontros agendados com então diretores da Petrobras. Plano de aceleração do crescimento, discussões relacionadas ao biodiesel e ao planejamento de novas refinarias, como Abreu e Lima, em Pernambuco, e Comperj, no Rio. Agora, essa fase do processo chegou ao fim. As conclusões sobre os documentos poderão ser incluídas nas alegações finais do Ministério Público Federal, que vão ser entregues até o dia 2 de junho. Os advogados de Lula e dos outros réus têm até o dia 20 de junho para apresentar os últimos argumentos da defesa. Depois desta data, o juiz Sérgio Moro poderá dar a sentença. A defesa do ex-presidente Lula declarou que os papéis apresentados pelo Ministério Público Federal servem somente para provar que seus integrantes têm acesso irrestrito a documentos da Petrobras, ao contrário da defesa do ex-presidente. Os advogados afirmaram ainda que esses papéis não provam nada contra Lula e que Lula jamais foi proprietário do triplex ou participou de qualquer ato ilícito envolvendo a Petrobras. O desembargador Neviton Guedes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, derrubou a decisão que suspendia as atividades do Instituto Lula. Na semana passada, o juiz Ricardo Leite, da primeira instância, alegou haver provas de que o local tinha sido usado para a prática de crimes. O desembargador Neviton Guedes considerou que a medida era totalmente inadequada para atingir o fim pretendido, além de ultrapassar a esfera do acusado, impondo restrições a terceiros. Ike Batista vai continuar em prisão domiciliar. Ele ofereceu bens à justiça como garantia no último dia do prazo